É fascinante e até um pouco assustador observar aquelas situações cotidianas, sabe? Aquelas onde uma comunidade inteira reage com uma fúria quase física quando uma única ideia diferente é colocada na mesa. Sim, é uma reação visceral. Muito visceral. Quem presta atenção nas dinâmicas sociais já deve ter notado isso em algum momento. Olhando de fora, a sensação não é de um debate lógico. Não mesmo. Não é uma troca de argumentos tranquila. Parece que encostaram em um nervo exposto. É como se, tipo, houvesse um gigante invisível ali no meio. Um gigante reagindo instintivamente. Exatamente. Reagindo contra qualquer ameaça à sua própria integridade. E essa reação totalmente desproporcional levanta uma pulga atrás da orelha. Será que essas pessoas estão realmente pensando por si mesmas naquele momento? Bom, eu sou o seu especialista convidado de hoje e já posso adiantar que essa observação inicial muda completamente a lente através da qual a gente enxerga o comportamento das multidões. E eu sou a sua anfitriã. Estou super curiosa para mergulharmos nisso. Preparado para desconstruir muita coisa aqui hoje. Porque nesses momentos de alta tensão, a impressão que fica não é a de estarmos lidando com indivíduos livres exercendo o seu pensamento crítico. Nem um pouco. A sensação palpável é de que estamos diante das garras de um organismo gigantesco. Um organismo que simplesmente luta para não morrer. É um mecanismo de sobrevivência operando em uma escala muito acima do indivíduo. E é exatamente para tentar entender a anatomia desse gigante invisível que vamos estruturar a nossa imersão de hoje. Trouxemos para a mesa trechos de um material incrivelmente denso, a anatomia do predador coletivo. Um texto fascinante, por sinal. Demais. E a nossa missão com essa exploração é desvendar uma questão central e um tanto desconfortável para quem está ouvindo. Seremos nós realmente pensadores independentes no nosso dia a dia ou, quando a pressão social aumenta, passamos a agir apenas como células funcionais de um corpo maior? Essa pergunta exige que a gente olhe para nossa própria autonomia com uma honestidade quase cirúrgica. Uhum. Isso vale para qualquer espaço de pertencimento, sejam grupos políticos, religiosos, culturais, ou até mesmo a cultura interna de uma empresa, né? Qualquer lugar onde pessoas se juntam. Exato. O conceito central que sustenta toda essa análise é a ideia da egrégora. Egrégora. Uma palavra forte. Forte e precisa. A tese aqui defende que quando um grupo deixa de ser apenas uma ferramenta de união e atinge um nível crítico de atenção coletiva, algo muito peculiar acontece. Esse grupo passa a se comportar como um organismo vivo. Um organismo psíquico, né? Isso. Um organismo psíquico com instintos reais e muito primitivos de autopreservação. Mas vamos tentar descer isso para o chão da realidade? Para quem está acompanhando a gente não achar que é ficção científica. Todo grupo vira automaticamente um organismo autônomo e assustador? Não, de forma alguma. Tipo, se um grupo de vizinhos se reúne para limpar uma praça todo fim de semana, isso já é uma egrégora com instinto de sobrevivência? Não é bem assim. O ponto de virada não está apenas na reunião de pessoas. O gatilho é a fusão emocional em torno de uma identidade rígida, Ah, entendi. ou de um dogma. O grupo de vizinhos limpando a praça é só uma ação coordenada. É saudável. Mas imagine que, com o tempo, esse grupo desenvolva uma narrativa de que, somos os únicos defensores puros do bairro. Nossa, isso acontece muito. Acontece o tempo todo. E aí eles passam a enxergar qualquer pessoa que discorde, digamos, da cor do banco da praça, como um inimigo a ser destruído. Alguém de fora que ameaça a pureza deles. Exatamente. A partir do momento em que a estrutura exige submissão ideológica e reage com hostilidade a qualquer divergência só para manter a própria coesão, a transição ocorreu. A ferramenta virou o mestre. A egrégora nasceu. Entendi perfeitamente. E se estamos falando de um organismo vivo, a biologia básica nos diz que todo organismo precisa se alimentar para não morrer. Ele não sobrevive de luz solar. Com certeza não. O material usa uma metáfora brilhante ao descrever que a dieta desse predador coletivo é composta inteiramente pela energia emocional do próprio grupo. E é uma dieta riquíssima e bastante restrita, na verdade. Como assim restrita? O alimento desse predador é fornecido pelo foco consciente dos seus membros. Mas o detalhe é que esse foco precisa estar vestido com duas emoções muito potentes:
A euforia extrema? Ou o medo paralisante. Isso. A entidade se nutre do pico emocional. A vibração altíssima da vitória absoluta contra o inimigo externo ou o pânico existencial de que o grupo está sob ameaça iminente. Tem um detalhe dessa análise nutricional que inverte completamente a nossa lógica comum e me chamou muito a atenção quando eu estava lendo. Qual parte? Nós, como indivíduos, sempre buscamos a calma, o equilíbrio, a paz de espírito, certo? É o ideal. Mas, para esse organismo coletivo, mentes reguladas e tranquilas são energeticamente pobres. Exato. Mentes calmas não servem de alimento. Isso é bizarro e muito profundo. Se a sobrevivência do organismo depende de picos de atenção e tensão, um membro que atinge um estado de serenidade torna-se inútil para o sistema. Uma peça quebrada. Uma peça que não gera energia. Um ser de tamanha complexidade e agitação simplesmente não consegue extrair energia da calmaria. A implicação disso nas dinâmicas sociais é profunda. O organismo psíquico precisa, quase que obrigatoriamente, organizar narrativas e ditar constantemente as prioridades de quem o segue para garantir que ninguém relaxe. É um ciclo de retroalimentação assustador. E isso explicaria porque, em certas comunidades online ou naqueles fandoms muito intensos da internet, no exato momento em que as coisas parecem se acalmar, Surge um problema novo. surge magicamente uma nova polêmica, uma nova caça às bruxas. O sistema não suporta a paz. A estrutura exige que as pessoas estejam em um estado constante de alerta. Ou de indignação absoluta. Sim, para que o coração coletivo continue pulsando. Se parar a indignação, o coração para. O caos é o combustível perfeito. A indignação constante impede que o indivíduo pare, respire e pense por conta própria. É uma cortina de fumaça emocional. Não dá tempo de pensar. Não dá. Quando as pessoas começam a duvidar da utilidade de tanta briga ou buscam um pouco de sossego, o instinto de autopreservação da estrutura aciona o botão do pânico social. É uma predação contínua da nossa capacidade cognitiva. E o que acontece quando alguém tenta furar esse bloqueio do caos? Digamos que alguém de dentro introduza uma ideia mais moderada. O autor usa uma analogia puramente biológica para ilustrar a defesa do organismo aí, né? Uma analogia fantástica. Ele compara os membros dessa egrégora aos macrófagos do nosso sistema imunológico. Aquelas células brancas bem agressivas que engolem e destroem qualquer corpo estranho que invada o sangue. Exatamente essas. O grupo age como um gigantesco sistema imunológico social. E a genialidade dessa metáfora é que ela retira o conflito do campo puramente intelectual. Como assim? Uma ideia divergente que tenta penetrar o campo do grupo não é tratada como um ponto de debate. Não é tipo, vamos discutir essa ideia. É lida como uma ameaça. É lida pelo sistema como um vírus. E um vírus não é algo com o qual se possa sentar, tomar um café e debater civilizadamente sobre nuances. Um vírus é uma ameaça existencial. Ele precisa ser isolado, atacado e eliminado antes que contamine e mate o corpo coletivo. Nossa, isso lança uma luz imensa sobre a absoluta falta de comunicação que vemos em tantos debates hoje. Explica muito para quem está ouvindo por que de um meio-termo ter simplesmente desaparecido. Totalmente. E por que não há espaço para o diálogo aberto quando certos temas são tocados. Se a pessoa com opinião diferente não é vista como um debatedor humano, mas sim como um patógeno letal. A agressividade vira uma resposta automática de saúde pública daquela comunidade. A sobrevivência do organismo depende da manutenção de uma verdade única. Nenhuma fissura é permitida. Nenhuma. A fúria defensiva que a gente presencia não é, na grande maioria das vezes, uma atitude calculada ou racional do indivíduo. É uma resposta programada pela egrégora. Atuando através da pessoa. Exato. Atuando através dos impulsos biológicos mais primitivos dos seres humanos. O indivíduo acha que está defendendo uma teoria, uma visão de mundo, mas é apenas o sistema de defesa da entidade operando através dele. Chega a parecer um cenário de ficção científica, né? Onde ocorre um sequestro literal da mente. O conceito de replicadores é trazido à tona no texto para descrever o funcionamento dessas crenças. O conceito de meme, na sua origem evolutiva. Isso.
Essas crenças basicamente sequestram o hospedeiro humano e o transformam num vetor cujo único propósito na vida é garantir a propagação da própria ideia. E aniquilar qualquer competidor intelectual no ambiente. Exato. O impacto disso na psicologia de quem está inserido nesse mecanismo é devastador, especialmente no que diz respeito à empatia, não acha? Sem dúvida. Ao se tornar esse mero anticorpo ideológico, a pessoa perde a capacidade de enxergar a humanidade do outro. O diferente deixa de ser alguém com medos, sonhos e vivências próprias. Vira só um alvo. Vira reduzido a um vetor de infecção. Aquele indivíduo perdeu a sua fronteira pessoal e virou apenas um campo de batalha. Um campo onde uma ideia luta brutalmente contra outra para continuar existindo. O que nos leva a uma encruzilhada crucial da nossa exploração aqui. Se pertencer a essas dinâmicas é algo tão exaustivo, se suga tanta energia emocional, gera tanto estresse constante e ainda nos rouba a capacidade de sentir empatia... A pergunta que fica é o porquê. Exato. Por que nos sujeitamos a isso? Por que permitimos que uma entidade coletiva ganhe tanta envergadura a ponto de devorar a nossa própria capacidade de pensar e sentir como indivíduos? A resposta traz uma implicação filosófica bem pesada. O texto argumenta que não somos apenas vítimas aleatórias desse processo. Existe um acordo silencioso. Um pacto de pertencimento. Um pacto. O mecanismo funciona na base de uma troca direta. O indivíduo concorda em entregar a sua soberania psíquica. Que seria o trabalho de pensar por conta própria. Isso, o trabalho árduo e solitário de ser senhor dos próprios pensamentos e de arcar com o peso das próprias dúvidas. Em troca disso, como pagamento, ele recebe uma identidade pronta, uma identidade segura, mastigada e amplamente validada pelos pares. A atração pelo conforto da manada é inegável, para ser bem franca. É infinitamente mais confortável ficar debaixo do guarda-chuva do nós fizemos, nós acreditamos, nós estamos certos. Muito mais quentinho. Muito. Do que assumir a responsabilidade solitária de bater no peito, analisar os fatos sozinho e dizer, olha, eu penso assim por minha conta e risco e posso estar errado. A aprovação do grupo é um cobertor quente num mundo que é muito confuso. E a biologia evolutiva explica muito desse conforto. A rejeição social do ponto de vista do nosso cérebro primitivo é lida como um risco real de morte. Lá na época das cavernas. Isso. Na savana, ser expulso da tribo significava não sobreviver à noite. Você seria devorado. Então, ao se fundir a esse organismo coletivo moderno, ganha-se a força e o alívio de não ser abandonado pela comunidade. Mas o problema é o preço miúdo lá no final do contrato. E que preço altíssimo. Perde-se o refinamento crítico, a individualidade com todas as suas nuances, as incertezas e até as belezas da dúvida. Tudo isso é derretido na fornalha do organismo. E é exatamente nesse derretimento da responsabilidade individual que encontramos o lado mais sombrio desse pacto, o escudo moral. O escudo moral é assustador. É aquela velha história que vemos se repetir até num simples grupo de WhatsApp de condomínio. Sozinhos, a maioria dos moradores jamais gritaria ou seria cruel com o vizinho no elevador. Iriam dar bom dia e seguir a vida. Mas no grupo. No ambiente do grupo, amparados por outros que concordam com eles, ganham uma coragem assustadora para iniciar uma verdadeira guerra civil por causa de uma vaga de garagem, sabe? A egrégora fornece um gigantesco escudo moral. A dinâmica do escudo moral é a chave para a gente compreender como atos de extrema crueldade ocorrem coletivamente na sociedade. Ficam justificados, de certa forma. Exato. Quando a responsabilidade pessoal desaparece na neblina do grupo, indivíduos que no seu dia a dia são pacíficos e educados passam a endossar e praticar perseguições agressivas de forma corriqueira. A culpa é terceirizada para o coletivo. Eu não fiz nada, foi o grupo. E a justificativa íntima que essas pessoas usam é sempre a mesma, não é? Elas acreditam piamente que estão fazendo um sacrifício necessário em nome de um bem maior. O grande truque de ilusionismo do predador coletivo é justamente ditar o que é esse bem maior. Quem define as métricas da moralidade não é mais a consciência isolada. É o topo da pirâmide do organismo. É o sistema. E sob a proteção desse escudo,
Atrocidades são cometidas com a consciência totalmente tranquila, pois o indivíduo se enxerga como um soldado virtuoso, protegendo a saúde da tribo contra uma infecção letal. Ele acha que está fazendo certo. É uma engrenagem muito perversa. Ouvir como a nossa mente pode ser sequestrada e a nossa moralidade terceirizada dá uma certa sensação de claustrofobia. Parecemos encurralados por todos os lados. Dá essa impressão mesmo. Mas a nossa análise de hoje não estaria completa sem investigar a rota de fuga. O material aponta algum caminho, alguma solução prática para escaparmos das garras dessa predação invisível? Como alguém pede demissão desse cargo de anticorpo ideológico? Tem uma saída sim. A mecânica da libertação, segundo o texto, está intrinsecamente ligada à interrupção da dieta do predador. Parar de alimentar o monstro. Exatamente. Se a egrégora é esse fantasma faminto por energia emocional e agitação, a estratégia de fuga não passa por um combate frontal. Combater o monstro com raiva é dar a ele exatamente a refeição que ele pediu. A raiva é alimento. Mas focar ainda mais nele, né? Fica aquele eco na cabeça. O segredo, e o autor bate muito nessa tecla, reside no ancoramento absoluto no momento presente, no cultivo da lucidez plena. A análise expõe uma vulnerabilidade estrutural desse predador que é fascinante. A egrégora não consegue respirar no agora. Não tem poder no presente. Nenhum. Toda a engrenagem dela depende de jogar a atenção do hospedeiro para fora do momento presente. Entendi. Ela necessita reviver os ressentimentos e as injustiças de um passado não resolvido. Ou então cultivar um medo paralisante sobre um futuro apocalíptico e incerto. Perfeito. Se a pessoa está ancorada no aqui e agora, na realidade imediata dela, não há projeção mental. Faz todo sentido se cruzarmos isso com a ideia lá do começo de que mentes calmas são alimentos pobres. Exato. Conecta tudo. No momento presente, se olharmos apenas para o ambiente real ao nosso redor, na grande maioria das vezes, não há nenhuma ameaça imediata. Não há motivo para euforia histérica nem para pânico antecipado. Ao focar no agora, a fonte de energia do monstro simplesmente seca de inanição. Ele morre de fome. A conclusão lógica dessa prática é o que o texto define como tornar-se transparente para o sistema. Transparente. Essa é a verdadeira musculatura psicológica que precisa ser desenvolvida por cada um. Esse termo transparente é muito poderoso. Passa a ideia de que, em vez de erguer um muro rígido contra os ataques ou as provocações, Um muro que acabaria sofrendo impacto, gerando atrito e raiva. isso. Em vez do muro, a pessoa se torna uma vidraça invisível. Os gatilhos simplesmente passam direto, sabe? Não encontram carne, não encontram ego para se prender. A transparência é o ápice da lucidez. É a capacidade de observar o mecanismo operando sem reagir automaticamente. Sem virar fantoche. Isso. Quando os alarmes do grupo soam, quando a pressão social tenta acionar a indignação ou medo para alistar aquele indivíduo para a batalha do dia, a pessoa lúcida nota a engrenagem girando. Ela não ignora, ela vê. Ela compreende a manipulação biológica e social que está acontecendo ali. Compreende perfeitamente, mas exerce a sua soberania psíquica escolhendo não engajar. O verdadeiro poder se revela na negação da reação compulsiva. É um convite maravilhoso para recuperar a própria mente. Para amarrar os fios da nossa conversa de hoje, a mensagem que fica desse capítulo 4, a anatomia do predador coletivo, é um alerta muito sério sobre os custos ocultos do pertencimento. Fazer parte de uma comunidade é um instinto fundamental do ser humano, mas que cobra uma tarifa altíssima se não estivermos com a vigilância em dia. Uma tarifa cobrada na nossa autonomia. Exato. O conforto da manada, a segurança aparente de abraçar uma identidade pré-fabricada, pode nos custar o nosso refinamento crítico e a nossa própria humanidade. Sem lucidez, a gente abre mão de ser indivíduo para funcionar como meras peças de reposição. Anticorpos raivosos de uma mente coletiva que vive de cultivar o conflito. Perfeito. Anticorpos raivosos. A síntese é bem essa. Essa síntese captura muito bem a gravidade e a urgência do tema. A proposta de despertar individual apresentada no material é árdua,
pois exige que a gente abandone a segurança e o calorzinho dos abrigos ideológicos. E dói sair desse abrigo. Dói muito. No entanto, analisando toda essa arquitetura complexa de sobrevivência, é importante fechar nossa análise introduzindo uma camada extra de reflexão. Opa, adoro essa parte. Uma provocação inédita a partir desses conceitos todos, para quem acompanha a gente pensar depois. Será que uma sociedade inteiramente composta por indivíduos assim, desapegados, neutros e avessos ao furor coletivo, será que essa sociedade conseguiria construir grandes obras conjuntas? Fundar nações ou promover movimentos históricos massivos? Uau! É uma boa pergunta. Ou será que esse terrível predador coletivo é, ironicamente, o preço sombrio e inevitável que a espécie humana precisa pagar pela sua incomparável capacidade de cooperação em larga escala? Nossa, essa é uma daquelas perguntas que deixam um eco na mente por dias. Será que precisamos do monstro para mover as engrenagens da história? Fica o questionamento. Fica o convite irrecusável para que nossa audiência continue refletindo sobre isso nas suas próprias interações e nos seus grupos. Um agradecimento imenso pela companhia em mais esta imersão detalhada de hoje. Foi um prazer destrinchar isso com você.